Pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo apenas empatou com a equipe do São Paulo fora de casa e a cada rodada que passa está cada vez mais longe de ser campeão brasileiro. Mais um desempenho muito abaixo do time do Flamengo, mais uma vez tivemos um jogador expulso, mais uma vez fomos para uma linha de 3 zagueiros e o Flamengo se vê cada vez mais longe de conquistar o Brasileirão. Mais uma vez a atuação foi muito ruim, o Flamengo, principalmente nos primeiros 45 minutos, não conseguiu jogar um futebol nem perto de uma equipe que luta para ser campeão. O Flamengo, no primeiro tempo, teve 2 lances, que foi bola parada, uma cobrança de pênalti, no outro foi um escanteio. O que a gente viu foi um time completamente desfocado desde o início do jogo. O gol que o Flamengo sofre da equipe do São Paulo com 2 minutos de jogo é um gol inacreditável para uma equipe profissional. Ali tem vários erros de vários jogadores no mesmo lance. O sistema defensivo do Flamengo, que era muito forte, podemos ver nas últimas rodadas que esse sistema defensivo, por mais que tenha muito bons jogadores, quando você não está focado dentro de um jogo de futebol, o que acontece? Você erra e isso resulta-se em gol. O São Paulo também errou, mas o Flamengo não foi eficiente para poder marcar quando o São Paulo errou. O São Paulo foi no pênalti cometido em cima do De Arrascaeta, que o Arrascaeta, minutos depois, consegue empatar, mas nem assim, nem mesmo empatando minutos depois, fez com que o Flamengo entrasse no jogo. Não, vimos um Flamengo no primeiro tempo errando passes, errando movimentação, jogadores sem confiança com a bola nos pés, jogadores que estão jogando em alto nível nesta temporada muito mal, principalmente nos primeiros 45 minutos. O Flamengo que não consigo ver nessas últimas semanas um time capaz de buscar, por exemplo, o time do Palmeiras, que neste momento está líder do Campeonato Brasileiro. Então, assim, a gente foi para o segundo tempo, o Felipe Luiz não fez modificações e o Flamengo consegue, sim, criar algumas boas oportunidades, tanto que a primeira oportunidade do segundo tempo é o Flamengo recuperando a posse da bola do time do São Paulo, sair jogando, só que quando o nosso time errou, o adversário aproveitou. Quando o São Paulo errou, o Flamengo não aproveitou, o Arrascaeta acabou chutando a bola para fora. Mas isso não significa que o Flamengo não teve a oportunidade de virar o jogo. Teve, tanto que virou o jogo. O Samuelino consegue fazer um belíssimo gol, numa finalização realmente fantástica. Só que aí, mais uma vez, o mesmo jogador coloca tudo a perder. Gonzalo Plata está conseguindo o feito de irritar todo mundo, porque esse rapaz não consegue terminar o jogo durante 90 minutos. Mais uma vez, ele colocou o Flamengo em uma situação muito complicada dentro de um jogo de futebol. Na Libertadores, ele caiu na catimba do jogador argentino e acabou sendo expulso. Se foi merecido ou não, não importa. O Gonzalo Plata foi expulso e o Flamengo teve que jogar meia hora com um jogador a menos. Se passaram-se uma semana depois e o mesmo Gonzalo Plata, agora sim expulso merecidamente por dar uma entrada inacreditável no jogador do São Paulo, deixa novamente o time do Flamengo com um jogador a menos. O Flamengo que 3 minutos antes tinha virado o jogo, o Flamengo que estava conseguindo controlar o jogo, não estava jogando bem, mas conseguia controlar o jogo. O jogador que mais uma vez colocou tudo a perder. Só que a diferença que do jogo contra o Racing, lá o Flamengo estava focado no objetivo de se classificar para a Libertadores. O Flamengo do jogo contra o São Paulo, desde o início do jogo, mostrou que não estava concentrado na partida. Então, dessa vez, o Flamengo não conseguiu segurar o resultado. Porque o Felipe Luiz repetiu a mesma estratégia. Só que o Felipe Luiz esquece que o adversário era outro. Colocou mais um defensor, fez uma linha de 3 zagueiros, tirou todos os seus jogadores com qualidade no pé, Samuelino, Arrascaeta, Carrascal. E o Flamengo ficou só se defendendo. Só que, como eu disse, o foco desta vez não era como o jogo da Libertadores. E aí, o Flamengo tomou o gol do empate. Então, assim, o jogo do Flamengo foi horrível ao longo dos 90 minutos. Isso não muda, a expulsão do Gonzalo Plata não vai mudar, que o Flamengo mais uma vez jogou muito mal. Mais uma vez o Flamengo tem uma atuação muito abaixo de um time que quer ser campeão e que provavelmente não será campeão, porque um time que quer ser campeão brasileiro precisa ter motivação, precisa ter foco, precisa ter mentalidade de time que quer ser campeão. E o Flamengo atual no Campeonato Brasileiro não tem nada disso. Na Libertadores, o Flamengo pode até ser campeão, porque será um jogo apenas. E o Flamengo, historicamente, vai muito bem contra o time do Palmeiras nos últimos anos. Mas no Campeonato Brasileiro, quando o Flamengo perdeu o Pedro, ficou muito claro que o Flamengo não seria capaz de conseguir ganhar jogos sem o seu principal atacante. E um time sem um foco necessário, que mais uma vez ficou claro nesse jogo, fora de casa, que o Flamengo não estava focado, que os erros eram claramente por conta disso,
o Flamengo não vai ser campeão brasileiro. Os desempenhos do Flamengo, os resultados do Flamengo deixam isso claro. O Flamengo não será campeão brasileiro, porque o time está jogando o Campeonato Brasileiro como se estivesse jogando o Campeonato Carioca. Esse time não consegue se motivar durante 38 rodadas. Esse time diz que é prioridade e aí tem o desempenho que tem em vários jogos. O segundo turno do Flamengo é muito ruim para um time que quer ser campeão. Metade praticamente dos jogos o Flamengo saiu de campo sem vencer. Como você vai ser campeão desse jeito? Não tem como ser campeão desse jeito. Então assim, mais uma vez, um jogador do Flamengo e mais uma vez, Gonzalo Plata coloca tudo a perder. O Flamengo não jogava bem, mas o Flamengo tinha totais condições de vencer o jogo. Só que a irresponsabilidade de um jogador coloca tudo a perder. E aí o treinador, ao invés de criticar o jogador publicamente, não, o treinador vai lá e passa pano pro erro do jogador. Novamente, mais um erro do jogador. O segundo erro em uma semana. O Gonzalo Plata quase tirou o Flamengo da final da Libertadores por conta da sua expulsão. E o Gonzalo Plata pode ter tirado o Flamengo de qualquer disputa de Campeonato Brasileiro nas últimas rodadas por conta da sua irresponsabilidade. Bom, a gente vê que o Filipe Luís é um treinador que gosta de criticar certos jogadores, mas na hora de criticar outros jogadores que coloca tudo a perder, bom, parece que o Filipe Luís não tem tanta coragem assim. É isso, se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.